Boa noite. Começa agora para todo o Acre o Ideias da Aldeia, o programa de entrevista do Sistema Público de Comunicação. E hoje a conversa interessa sobretudo ao pequeno agricultor. Interessa aos milhares de trabalhadores que, com um pequeno roçado, conseguem dinamizar um setor da nossa economia tão importante que é a agricultura familiar. E quem está aqui para nos explicar um pouco mais sobre as ações do governo nessa área é Marcos Inácio Fernandes, o Marcão, secretário de Assistência Técnica e Extensão Agroflorestal. Marcão, boa noite, um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Itaã, boa noite os ouvintes da Ideia da Aldeia. Marcão, vamos começar falando a respeito de produção agrícola e assistência técnica, falando a respeito de um problema que está presente na pauta da tua secretaria constantemente, ramais. Como é que nós podemos resolver definitivamente esse problema de ramais? Existe uma fórmula que possa fazer com que essa eterna reivindicação possa ser aos poucos sendo solucionada? Essa é uma questão vital na nossa produção familiar, né? A infraestrutura de ramais, que tem que existir para o escoamento da produção e a comercialização dos produtos. No estado, nós temos mais de 6 mil quilômetros de ramais já implantados. É quase que impossível o poder público dar conta dessa demanda pelas características geográficas do nosso estado, né? Questão de solo, questão de falta de pedra, cascalho, etc., né? Mas nos últimos anos houve um avanço considerável porque o nosso governo resolveu compartilhar parte da resolução desses problemas com as comunidades organizadas, com as entidades que representam os trabalhadores rurais, associações, sindicatos, a federação. A parceria com o INCRA também. E com o INCRA, né? Porque a maior parte desses ramais estão nos projetos de assentamentos do estado, que são mais de 90 no estado. Elaborados, que esses projetos foram implantados numa perspectiva, numa outra lógica, que inclusive contraria a racionalidade, aquela questão do quadrado burro, né? O INCRA, para resolver um problema fundiário grave, assentou milhares de produtores em áreas isoladas, em áreas sem infraestrutura. Alguns desses assentamentos até hoje não dispõem nem de energia elétrica, nem dos ramais, nem de abertura de ramais. E os que já estão consolidados, todo ano há necessidade desse serviço, né? Então, nós da Secretaria de Assistência Técnica e Extensão Agroflorestal, com a CEPROF, com a CEAP, com o DERACRE e com os movimentos e com o INCRA, nós fazemos o concertamento todo ano das prioridades onde deve ser enfocado mais as ações dos ramais principais para dar um acabamento, um trabalho melhor, para possibilitar que os produtores tenham essa possibilidade de escoar sua produção. Não é fácil, um investimento caríssimo. Esse ano nós estamos investindo mais de 9 milhões nessa questão de recuperação de ramais. E o governo federal tem dado o apoio necessário para esse setor? Falamos aqui do INCRA, né? Mas tem outros órgãos que podem ser citados aqui, que são parceiros para resolver esse problema? É um problema tão grande que entra o governo federal com o orçamento do INCRA, propriamente dito, também com parte de emendas parlamentares, que foi aportado recurso de emendas, e o governo do estado também entra com outra contrapartida, e as prefeituras. Sim, é bom sempre ressaltar que as prefeituras estão tendo um envolvimento, uma participação muito boa e direta nisso, já que eles dispõem de alguns equipamentos, algumas máquinas, né, nas áreas que estão todas alocadas para esse trabalho. Esse ano teve um gargalo grande, tá? Foi o atraso na aprovação do orçamento da União. Por incrível que pareça, nós entramos um ano sem orçamento no governo federal. Isso atrasou consideravelmente essas ações de ramais, né? Mas saiu no final de abril o orçamento, nós corremos contra o relógio para aproveitar o verão, tem os prazos que nós temos que cumprir em relação a licitações, né, de equipamentos, de serviços, de materiais, de combustível. Isso já está superado e agora a gente aproveitar esse verão, e a meta desse ano aqui no estado é nós executarmos 3.500 quilômetros de ramais.
Marcão, ainda falando em relação ao pequeno agricultor, não sai da memória da gente, principalmente aqui do Acre, dos acreanos. 2005 foi um ano assim, muito complicado na área de meio ambiente, muita fumaça, muita queimadas vindo da Bolívia, queimada vindo da região centro-oeste. E eu te pergunto, em relação ao pequeno agricultor, as alternativas que o governo tem apresentado ao uso do fogo, elas têm sido bem recebidas na comunidade? Quais são os resultados que a Ceater já pode apresentar que são satisfatórios do ponto de vista da produção e do ponto de vista do meio ambiente também? Excelente pergunta, então. O ano passado foi essa tragédia, né? Um ano atípico, seca, queimadas, fumaça, problemas hospitalares generalizados, superlotação com as crianças aí com problemas respiratórios, né? Prejuízos econômicos, prejuízos ambientais, incalculáveis. Este ano, todos os órgãos ligados à produção, juntamente com o Corpo de Bombeiros, com o Ministério Público Federal e Estadual, com as nossas entidades e as associações de produtores, estamos fazendo um trabalho preventivo já para minimizar os efeitos de uma possível seca novamente e esse processo de queimadas aqui no Acre, né? Nós estamos trabalhando em duas linhas, basicamente. A linha educativa, que é o nosso papel, que cabe a nós da extensão fazermos, né? De colocar alternativa para as pessoas produzirem sem fogo. Nós estamos querendo desmistificar esse discurso de muitos produtores que culturalmente, tradicionalmente, praticam uma agricultura de corte e queima, derrubar, queimar e plantar, e no outro ano essa mesma coisa. Ô Marcão, mas só para tentar entender esse problema. O fogo é uma tecnologia, talvez uma das mais antigas. E é a mais fácil, é a que o produtor tem mais acesso. Se o produtor não tem um acesso a outras tecnologias, fica difícil ele de certa forma, implantar ali naquele roçado dele uma tecnologia que não seja essa, que ele tem acesso, que é o fogo. Exato. O poder público, porque ontem mesmo o Anselmo Fornec falou a respeito de experiências pontuais. Qual é a meta da Ceater para que experiências como essa aqui, por exemplo, do roçado sustentável, possa se estender para todo o Acre, por exemplo? Ou então nessa região do Vale do Acre, que é a que nós temos a agricultura mais forte? Pois é o grande nó. Essa é a nossa cultura de queimar, né? E que hoje já tem alternativas tecnológicas, técnicas mesmo, para suprir, para fazer de outra forma. Nós estamos mostrando nesse folder a possibilidade de uma alternativa para se trabalhar sem fogo. Nas áreas já degradadas, nas áreas de capoeira, né? Utilizando dois mecanismos. Uma questão da leguminosa, para recuperar o solo, utilizando a mucuna preta, né? Que é riquíssimo em nitrogênio, fertiliza o solo, e isso já está sendo implantado com grande sucesso por centenas de produtores. Nós queremos universalizar isso. Um é através da mucuna, que são roçados sustentáveis em áreas pequenas, né? Fazendo a rotação da cultura, que não precisa derrubar todo ano para fazer isso. Aí tem a explicação nesse folder. E os nossos técnicos estão habilitados, qualificados para dar as orientações subsequentes. Precisa só de uma tecnologia, de um equipamento chamado roçadeira, que pode ser utilizado grupalmente, né? Porque... E a Ceater dá esse... Está sendo financiado, inclusive, esses roçados, pelo programa do Proflorestania. Do Proflorestania, que é um programa do governo nosso, que é administrado pela CEPROF. E nós queremos esse ano, como uma meta, implantar 1000 roçados nesse estilo. E a outra alternativa, para quem já tem a área degradada, alterada, é mecanização agrícola, né? Que nós estamos avançando muito nisso, principalmente nos polos graneleiros aqui da região do Alto Acre, Acrelândia, Plácio de Castro, e também do Baixo Acre, Brasileia, Pitaciolândia, onde já se pode desenvolver
uma mecanização agrícola em algumas áreas de médios produtores, né? Isso já está acontecendo com bons resultados e são essas duas alternativas que nós temos. Mas não é só isso que vai fazer funcionar. Nós temos que desconstruir esse discurso que se não derrubar e não queimar, não se come. Nós queremos mostrar educativamente, convencer os produtores que essa alternativa é viável e ela é possível e nós vamos deslanchar isso esse ano. Com esses 1.000 roçados, já é um bom número, né, para nós começarmos e disseminarmos isso em todo o território do Acre, em todas as regiões. Concentrado aqui, agora está concentrado nessa região, que foi a região mais afetada pelo fogo e a região que concentra o nosso polo de produção agrícola. Rio Branco já se fez bastante reportagens a respeito desse assunto aqui em Rio Branco. Os polos aqui da região realmente usam muito a mucuna preta. Exato. E os agricultores parece que o resultado é quase que, não demora muito a aparecer o resultado do uso da mucuna preta, né? Não, é coisa de 6 meses, 8 meses. Agora, a mucuna em áreas menores, né, como a questão dos polos, ela se presta em áreas maiores. O trabalho tem que ser maior, aí tem a alternativa da mecanização. Uhum. Aí seria um trabalho mais sistemático com mecanização e calcário, né, para correção do solo, né? Isso a Secretaria do Mauro, né, a SEAP, já está com umas experiências muito exitosas nessa área e a orientação do governo é nesse sentido, mostrar essas alternativas, porque não adianta só proibir e a questão da fiscalização é inócua, né? Se não se mostrar, se não disponibilizar alternativas para os produtores familiares, é besteira ficar só na questão da punição. Então, cabe a gente da extensão fazer esse trabalho educativo, desarmar esse gatilho, como se diz, desarmar essa cultura, mas mostrando alternativas. É isso que a gente está fazendo. Encarar a coisa, tentar resolver um problema, né? Que existe um problema. Se nós temos um problema do uso do fogo, temos uma alternativa. Você quer usar essa alternativa? As consequências são essas e essas e essas. E pronto, tratar a coisa sem medo, né? Sem medo, exatamente, com muita responsabilidade. Essa é a orientação. E isso também demora, não é num estalar de dedos, né? Daí que é um processo cultural também muito arraigado. As pessoas não acreditam muito, só acreditam a partir, são igual a Santo Tomé, preciso ver para crer. Por isso que há algumas unidades demonstrativas, é uma metodologia de trabalho nossa da extensão, não só de falar, de dizer, de tentar fazer uma lavagem cerebral no cidadão, no produtor familiar, mas fazer com que ele veja outros colegas, outros companheiros seus de trabalho fazendo essa atividade e mostrando resultados, né? A melhor forma educativa é essa, na demonstração, na aplicação e que os outros produtores que façam a divulgação para os demais. Correto. Em vez do técnico, né? Porque às vezes eles desconfiam muito que o técnico às vezes levou muito pacote tecnológico que eles entraram pelo cano, como se diz, né? Empurraram de goela abaixo algumas tecnologias e eles no final tiveram prejuízo, e quem foi pagar o prejuízo são eles. Então isso também, né, que faz parte, é um dos riscos do nosso serviço, e na medida do possível nós estamos corrigindo isso com essas metodologias que são muito interessantes e a gente considera que é a mais correta. Marcão, nós vamos voltar no segundo bloco falando mais ainda sobre a agricultura familiar, tá ok? Ok. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando sobre extensão agroflorestal com o Marcos Inácio Fernandes,
que responde pela SEATER, que é a Secretaria de Assistência Técnica e Extensão Agroflorestal. Marcão, vamos iniciar esse segundo bloco, falando a respeito de recursos. O FNO, o Fundo Constitucional do Norte, é sempre citada essa mudança de tão importante que ela é. Nos 10 primeiros anos do FNO, de 88 a 98, vieram aqui para o Acre 40 milhões de reais por meio do FNO, né? E de 99 para cá, esse número saltou para 400 milhões. Queria saber qual é o impacto desse tipo de ação do poder público para o pequeno agricultor. É um impacto extraordinário, principalmente nos municípios cuja atividade primordial é no setor primário, na agricultura e na pecuária, né? Como você bem frisou, nos 10 primeiros anos, desde que o FNO foi implantado, por definição constitucional, só se aplicou 40 milhões. Nesses últimos anos, nesses últimos 8 anos, de 99 para cá, já tem um número próximo a 400 milhões. É 340 milhões só nosso da extensão, fora outros programas de empresas particulares, né, que se aproxima dos 400 milhões, quase 8 vezes mais, não é? Esses números apontam para realmente uma dinamização, uma intensificação da atividade produtiva no Estado. Não explica tudo, mas explica boa parte, porque o rebanho triplicou e porque a produção agropecuária quadriplicou. A produção agrícola, aliás, a produção pecuária, o rebanho passou de 900 mil cabeças para quase 3 milhões de cabeças. Tem 2 milhões e 700 mil cabeças hoje no Estado. A produção agrícola também, os nossos armazéns foram recuperados, né? Investimento do governo maciço na área de produção, na própria nossa secretaria, né? É importante ressaltar, então, que a nossa secretaria é uma secretaria de Estado, é a única no Brasil que presta esse serviço de assistência técnica e extensão rural, que no nosso caso é a extensão agroflorestal. Então, são investimentos no crédito, que foi dinamizado a partir ainda mais fortemente a partir do governo Lula, né, que aportou no Programa Nacional da Agricultura Familiar. Cada ano aumentou, está mais de 9 milhões nesse ano. Os nossos orçamentos também da extensão aumentaram consideravelmente. Nós estamos trabalhando esse ano com orçamento de repasse de convênio do MDA para nós de 1 milhão. MDA é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Exato. Então, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um programa que é o da agricultura familiar. E nesse programa, o principal braço operativo dele é o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural no Brasil. E este ano, até o Ministério da Fazenda está aportando recursos para qualificar as atividades do crédito. Isso é inédito, né? É inédito na história do Brasil. Então, eu participei de uma reunião em Brasília agora, segunda-feira e ontem, para tratar justamente do Plano Safra 2006-2007, e a grande novidade é que o Ministério da Fazenda aportou recursos para o sistema todo no Brasil, e nós do Acre estamos contemplados mais com 400 mil que entrarão na nossa conta ainda esse ano e que se prolongará até março do próximo ano, independente de qualquer governo que entre, já tem esse recurso assegurado para reforçar nossas ações em relação ao crédito, para trabalhar melhor, qualificar melhor nossos produtores. E é um aporte de recurso considerável e inédito na nossa história. Marcão, vez por outra, alguns presidentes de associações ou cooperativas reclamam que o acesso ao crédito ainda está muito burocrático. Eu queria que você avaliasse um pouco se existe mesmo essa burocracia ainda para se ter acesso ao crédito, o que tem sido feito para tornar essa burocracia menor, ou se é realmente um problema de capacitação das associações, das cooperativas, que ainda trabalham, em algumas ainda em moldes assim, um pouco ultrapassados, digamos assim. Quais são os problemas em relação ao acesso ao crédito ainda? Há problemas de ordem operacionais ainda, das nossas pernas que ainda não são muito fortes, apesar de ter aumentado muito. Nós somos hoje mais de 300 técnicos em campo, com os agentes agroflorestais indígenas, que são 69, dá um suporte muito forte. Passamos de 55 no início do governo para mais de 300 hoje,
com o último concurso que foi, mas ainda é insuficiente. Agora há também desinformação. O Pronaf funciona sem muita burocracia, principalmente no Pronaf B, que é o microcrédito. É quase sem burocracia, só com os documentos e sem maiores formalidades. As outras linhas do Pronaf, que vai do A ao E, e agora foi incorporada outras modalidades, como o Pronaf Jovem, o Pronaf Mulher, o Pronaf Comercialização, que é um programa excepcional que foi criado recentemente no governo Lula. Tem algumas regras, né, que precisa que todos conheçam, porque muita gente chega para o produtor, para as associações e diz, o governo do presidente Lula colocou mais de 7 milhões no Pronaf, tem dinheiro aí para o crédito, é só procurar se até e fazer o seu projeto, que o dinheiro vai para a conta. Assim. Não é bem assim. Dá informação só pela metade, eu dá parte só da informação, não diz a coisa completa, né? Então, para acessar esses créditos do Pronaf, as pessoas têm que viver da atividade produtiva da agricultura familiar, ser agricultor familiar. Para isso, o nosso técnico tem que dar uma declaração de aptidão ao Pronaf, que é um documento, uma folha de papel que ele assina, chamada DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf. Com essa declaração, nós enquadramos o produtor conforme a sua renda, conforme a sua produção, nas diversas linhas do Pronaf, que vai do A, que é dos projetos de assentamento do INCRA, de custeio e investimento, até o E, aquele produtor já com uma renda maior, capitalizado, e isso tem diferenças de volume de financiamento e também de prazos de carência, né? Então, essas informações têm que ser dadas. Só quem pode acessar esse crédito são as pessoas que vivem exclusivamente da agricultura e da pecuária familiar. Funcionários públicos não podem, mesmo aposentados. Taxistas, como alguns que compram chácaras, compram colônias, até de próprias pessoas que já foram assentadas e querem depois se beneficiar do crédito. E é impedido por lei, né? Então agora nós estamos divulgando maciçamente isso para que todos tenham conhecimento amplo de como funcionam essas linhas de crédito. Nós fizemos um convênio também inédito com o Banco da Amazônia. Pela primeira vez um banco aqui da região de desenvolvimento aportou recurso para a extensão. Nós recebemos R$300 mil do Banco da Amazônia para capacitar os produtores na questão do financiamento. E para divulgar essas linhas nós produzimos uma cartilha que vamos distribuir, já começamos a distribuir massivamente, mais de 7 mil cartilhas para tudo que é associação, sindicato, para cada um dos nossos técnicos e para os demais interessados que às vezes colocam informação pela metade. E às vezes uma informação pela metade se torna muito perigosa. Além disso, tem a nossa própria estrutura, porque a gente recomenda no nosso serviço que só se faça essa declaração, você só dê essa declaração visitando a área do produtor. Você checando em loco, não aceita fazer, a gente não permite que se faça DAP no escritório. E às vezes a pressão, por conta do tempo, por conta do período de plantio e tal, as pessoas pressionam muita gente para dar essas DAPs sem ir visitar a propriedade e fazer tudo coletivamente, junta 10, 20, aí querem que faça no escritório. Isso a gente recomenda para não fazer e a orientação é essa, só fazer esse documento, visitando a área do produtor e para ver onde é que ele se enquadra, explicando corretamente. E além disso, a gente está capacitando também os produtores, pelo menos 4 horas ou 8 horas, um dia, quem acessar o crédito, orientar corretamente os prazos, para que não desvie o crédito, porque muita gente pede para uma coisa e emprega noutra, isso é desvio de custo crédito. De gestão, né? De gerenciamento, de utilizar corretamente. Porque se não utilizar corretamente, em vez de ser uma ferramenta para ajudar no seu desenvolvimento, um instrumento de crescimento, ele pode se tornar, pelo contrário, um instrumento de expulsão da terra e de inadimplência dele ficar com o nome no Serasa, ficar com o nome sem poder pagar. E aí tem que se levar em consideração algumas coisas, como, por exemplo, os produtos que têm uma cadeia produtiva já mais estabelecida, né, para que ele consiga vender seu produto. Então, a lógica nossa hoje é não produzir para vender. Nós estamos recomendando produzir o que se vende.
Então, para isso, nós estamos trabalhando muito forte em algumas cadeias produtivas, para trabalhar desde o preparo da área até o setor de comercialização, que é uma fase nova da nossa extensão agroflorestal. Secretário, não produzir para vender e produzir o que vende, significa que a ideia agora é atender às demandas do mercado, é isso? Quando vocês falam que vocês não querem que produza para vender, querem que produza o que vende. Exato. É isso? É produzir de acordo com a demanda do mercado, é isso? É nessa perspectiva. Nós temos que levar o mercado em consideração. E para levar o mercado em consideração, nós temos que colocar para a discussão, para o debate, quais são os produtos que nós temos mais vantagens, tanto competitiva como comparativa. Aqui no nosso estado, os produtos que nós temos vantagem competitiva, em relação aos demais estados e em relação até ao mundo, são os produtos da área florestal. Nós temos em abundância, em qualidade e que precisa ser utilizado corretamente. Nós não temos condições de competir com os produtos das commodities, dos primários, né? Arroz, feijão, milho, mandioca, por exemplo. O único que ainda a gente compete em qualidade, em termos de produtividade, e qualidade é a mandioca. É a mandioca. Os demais, outros estados estão bem mais avançados, têm bem mais tecnologia e colocam aqui a preço baixo. Secretário, isso é importante frisar, porque parece que é um pecado mortal você encontrar numa prateleira de supermercado o arroz vindo do Mato Grosso, o arroz vindo de outra região, o feijão vindo de São Paulo, quando na verdade algumas regiões do Brasil têm as suas competências e isso é normal. Compramos mais barato e aqui a gente produz outra coisa. Claro. Não há nenhum demérito a gente comprar arroz ou feijão ou algum outro produto de fora. O problema todo é saber se a gente teria poder aquisitivo de comprar esses produtos. E procurar as nossas vocações. E também. As nossas vocações. É o caso dos manejos, né? Então, por incrível que pareça, já tem produtor que trabalha a floresta de forma manejada ali na região do Cachoeira, que tiveram uma renda boa em função da venda da madeira manejada, que é muito valorizada, não é? E que se deram ao luxo de não colocar mais seu roçado. Nós não queremos esse extremo, nós queremos que as pessoas façam essas atividades que a gente tem poder de competir melhor e ter melhor preço no mercado, mas não descurando, como se diz, da sua produção alimentar, porque é uma questão de segurança alimentar. Então, a produção alimentar de arroz, feijão, milho, mandioca, ovos, leite e carne, nós temos que produzir aqui também no estado, para pelo menos diminuir a importação e ter a nossa segurança alimentar assegurada, né? Agora, em termos de mercado, esses produtos não são competitivos em relação a outros mercados. Por isso que o nosso produtor, muito sabiamente, ele já diz isso para a gente aí: quanto maior o roçado, maior o prejuízo. Eles falam muito isso, porque ganhar dinheiro com arroz, feijão e milho, nós não vamos ganhar. Agora, nós podemos ganhar dinheiro aqui com venda de serviços ambientais, podemos ganhar dinheiro com madeira, podemos ganhar dinheiro com a questão do manejo dos animais silvestres, com a questão da floricultura, que quase não existe aqui. Essa atividade é uma atividade rentável. Alguns países aí de fora têm uma economia com base nesses produtos, assim, como a Holanda, por exemplo, Israel. E a gente fica aqui nesse discurso: aqui não tem o que comer. Tem. A gente produz. Agora, competir com esses produtos primários aí, nós não temos condições de competir com outros mercados. Isso, para mim e para nós da extensão, estamos começando a fazer essa discussão. Então, não é produzir como a gente mandava antigamente. Produza arroz, produza milho, depois dá uma super safra, dá super produção, como já aconteceu. E o preço vai lá para baixo? E o preço vai lá para baixo, não é remunerativo, né? O cara não paga nem o seu serviço, não paga nem o transporte. E como é que fica? Então, nós da extensão agora não trabalhamos só apenas da porteira para dentro. Nós trabalhamos dentro da unidade produtiva, mas na perspectiva também de ver como é que, da porteira para fora, como é a questão do mercado, como é a questão das relações comerciais, e isso é complicado. Nós nunca tínhamos nos qualificado para isso. E agora estamos querendo nos qualificar para orientar o produtor, para ele não ter prejuízo. Não produzir assim para vender, para depois buscar mercado, mas produzir o que se vende.
Então nós damos a orientação para ele, ó, que nós temos mais vantagem competitiva é nesses produtos, o preço desse produto no mercado é esse. E se fizer da forma correta, manejada, como é o caso da madeira, R$800 o metro cúbico de madeira, São Paulo compra. A produção que tiver aqui paga R$400 adiantado. Alguns já estão fazendo isso lá no Porto Dias, lá no Cachoeira. Então, são esses exemplos dessas unidades que já despertaram para essa potencialidade nossa, para replicar isso em outras áreas. Sem dúvida. Secretário, infelizmente nosso tempo acabou. Gostaria de parabenizar pelo trabalho na Ceater e contar com mais novas, boas notícias aqui em outros encontros que nós teremos certamente. Obrigado, Tam, pela oportunidade. Dizer que a nossa secretaria está aberta e, como eu já falei até no artigo, quem quiser uma informação mais correta do aumento da nossa produção, do que aconteceu no setor agropecuário desse estado e florestal, que nos procure, que a gente tenha as informações mais corretas, né? E dizer que nós estamos fazendo esse serviço aqui nesse estado, numa fase de transição, estamos saindo da extensão rural para a extensão agroflorestal. É um processo em curso e a gente espera que a nossa proposta de extensão agroflorestal ela se transforme numa política pública no próximo governo. Obrigado mais uma vez, Marcão. Bom, e esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou em uma das cidades acreanas, obrigado pela sua companhia e contamos com ela no próximo encontro. Obrigado e até lá.